Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, o amor maravilhoso do nosso Deus seja com todos os irmãos. Estamos iniciando mais um momento de louvor, um momento de adoração ao nosso Deus, com as nossas músicas, os nossos cânticos. E essa música nos convoca, nos convida a adorar a Deus, a testemunhar e a falar do amor de Jesus. Essa música, ela diz que eu tenho o chamado de anunciar o Evangelho. E toda aquela pessoa que um dia professou a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem recebido esse chamado de anunciar a Jesus Cristo. Respeite as ruas
agradecer ao Pai porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos chamados teus filhos, pertencermos ao mundo daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E o Senhor tem nos chamado, tem nos levantado para anunciar a tua palavra, para profetizar e dizer a este mundo que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus é o Senhor deste universo, de toda a terra e céus. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão nos acompanhando neste momento. É uma alegria podermos mais uma vez estarmos nos encontrando aqui através deste canal, para juntos estarmos louvando, adorando a Deus. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo, bem-vinda e continue conosco nesses momentos de culto ao nosso Deus. O texto que eu quero estar meditando nesta noite, Atos capítulo 1, versículos de 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi elevado Jesus às alturas à vista deles. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e tendo eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. O capítulo 1 de Atos, ele é um capítulo de transição entre os acontecimentos narrados nos evangelhos, onde conta a história, o ministério de Jesus, a sua vida e os primeiros anos da igreja primitiva. Ele nos ensina como o evangelho foi anunciado em Jerusalém e se expandiu nas regiões vizinhas e também se espalhou por toda a Europa. Depois de ter ressuscitado, Jesus aparece aos apóstolos durante 40 dias antes da sua ascensão. Isso está no capítulo 1, versículo 3, em que Jesus encontra, ele conversa ali com os seus discípulos, e nesta conversa final de Jesus com os discípulos, ele deixa bem claro que havia cumprido a sua missão e o seu ministério terrestre. E a partir daquele momento, a responsabilidade de agora anunciar o Evangelho passa a ser uma missão dos discípulos, e que para isso ele lhes enviaria o Espírito Santo. E é assim que nós podemos entender a missão da igreja, a nossa responsabilidade também. Discípulos fazendo outros discípulos. Jesus, durante o seu ministério com os seus discípulos, ali ensinando-lhes, deixando a eles aquilo que eles deveriam fazer. E hoje também, nós que um dia recebemos a palavra de Deus, temos esta responsabilidade de estarmos compartilhando, e é sobre isso que eu quero estar falando com você neste momento. O versículo 6 do texto que nós lemos, ele começa aqui com uma pergunta dos discípulos, das pessoas ali presentes, dirigida a Jesus, enquanto estavam nesta conversa final. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Diante desta pergunta, agora
das pessoas ali presentes: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O que eles estavam cogitando, o que eles estavam esperando, era na verdade uma independência política, uma nação forte, uma nação poderosa, e um Jesus que viesse para ali estar reinando, para estar governando politicamente aquela nação, o reino de Israel. Mas Jesus, diferente daquilo que eles esperavam, daquilo que eles achavam que seria o seu ministério, ele agora traz a resposta aos seus discípulos da sua verdadeira missão, do motivo pelo qual ele veio, mostrando que ele não veio para instituir um reinado terreno, mas sim que ele veio para outorgar aos homens, a raça humana, a nação, a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados. E com a sua ascensão, então, quando Jesus está já partindo para os céus, ele disse que ele não os deixaria sozinhos, mas que ele, ao ir para o Pai, mandaria o Espírito Santo, e este Espírito lhes daria poder para que o reino pudesse ser divulgado não somente aos judeus, para que o Evangelho pudesse chegar e pudesse atingir a todo mundo. E nesse contexto, então, nós podemos ver aqui que mais à frente no livro de Atos, com a conversão de Saulo, que agora passa a ser Paulo, o apóstolo, aquele que foi o perseguidor da igreja, agora ele tem a missão importante, ele tem um chamado, que é o chamado para ser o apóstolo dos gentios, ou o chamado para levar o evangelho a outras pessoas e a outras nações, sendo ele, Paulo, considerado o maior líder do cristianismo. Atos 9:15 diz: este é para mim o instrumento escolhido, para levar o meu nome aos gentios e também perante os reis e os filhos de Israel. E uma coisa ainda, uma outra promessa de Jesus se cumprindo aqui nesse texto, que quando Jesus disse que com a sua ascensão ele mandaria o Espírito e que o Espírito os estaria revestindo de poder. Nós podemos pensar neste momento na responsabilidade como Igreja de Cristo, de estarmos nos dispondo nas mãos de Deus, sabendo que somos apenas servos inúteis, mas pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, ele nos capacita para anunciar o Evangelho, não em momento algum para uma promoção humana, para falar alguma coisa, para que o homem esteja em evidência, mas para que Deus seja glorificado, para que vidas possam ser salvas, para que o mundo possa ser alcançado. E quando eu penso na maneira como o Evangelho chegou até nós, eu fico muito feliz em ver como Deus, em sua soberania, em situações que às vezes eram desfavoráveis, em situações em que o homem parecia que estava já tudo perdido, mas Deus, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sobrenatural, ele providencia em sua soberania para que o Evangelho chegue até outras pessoas. Quando nós pensamos na vinda do presbiterianismo, do Evangelho no Brasil, nós podemos imaginar aqui a vida de Simon, quando se dispôs, deixando a sua família nos Estados Unidos, vindo para o Rio de Janeiro, ali fundando o seminário. E dentro deste seminário, agora na primeira turma que ali estava estudando, vem o então português Miguel Gonçalves Torres para cursar o seminário. E uma tragédia, algo desfavorável também acontece na sua vida, ao ser acometido por aquela doença, por aquela tuberculose, não tendo condições de continuar os seus estudos,
tendo que abandonar o seminário, sair para se tratar, para cuidar da sua saúde, o melhor lugar, o lugar indicado para que ele faça isso, uma cidade bem próxima de nós, aqui no sul de Minas, em Caldas, onde o clima e a situação era melhor para que ele pudesse estar cuidando da sua saúde. E neste momento, quando aqui chega, em Caldas, Miguel Torres, ele inicia uma escola no ensino secular e também começa a pregar, começa a anunciar o Evangelho, e neste momento ele é ordenado pastor, e desta forma, de uma maneira bem resumida, nós podemos ver que o Evangelho chegou até nós. Talvez se não fosse aquela enfermidade, se não fosse aquela doença, ele terminaria os seus estudos, nem sequer viria para esta região. Mas Deus sabe e tem um motivo para cada coisa, para todas as coisas na nossa vida. E nós sabemos das dificuldades que se tinha em anunciar o Evangelho. Eu mesmo, na minha infância, fui criado num sítio, na zona rural, e era muito difícil a visita de um pastor na igreja na qual a gente frequentava. Às vezes a gente ouvia algum programa pelo rádio, quando ficava sabendo que o pastor iria ali, a gente ficava naquela expectativa, aguardando o dia, aguardando o momento em que o pastor iria lá naquela igreja. E eles faziam isso com muita dificuldade, às vezes a pé, a cavalo, raramente isso acontecia de carro, mas sempre faziam com muita alegria, com muito amor, com muita dedicação para estarem ali visitando as igrejas. E isso acontecia não com muita frequência, era algo esporádico. Primeiro pela dificuldade de locomoção e também pela quantidade de igrejas que ficava sob a responsabilidade de um determinado pastor. Mas nós podemos ver aqui que a mensagem era levada, o Evangelho estava sendo anunciado. E depois, agora nós podemos ver aqui uma outra parte no versículo 8, quando diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ser testemunha, testemunhar, falar daquilo que é verdadeiro na nossa vida, falar daquilo que nós ouvimos, daquilo que se tornou real nas nossas vidas. Esta era a missão dos discípulos e esta também é a nossa missão hoje como igreja do Senhor Jesus. E durante esse período de quarentena, a gente vê que tem sido um período em que muitas coisas têm acontecido, muitas tragédias, coisas ruins, mas por outro lado, Deus tem também nos dado oportunidades de estarmos anunciando o Evangelho, anunciando de várias maneiras e com recursos disponíveis que talvez, se nós tivéssemos o culto normal na igreja todo domingo, nós não estaríamos usando. Eu jamais imaginava que algum dia eu poderia estar trazendo uma mensagem, eu poderia estar pregando e que essa mensagem ela pudesse estar atingindo lugares distantes, como fora do nosso estado, ou melhor, como o texto diz aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E eu sei de irmãos, eu sei de pessoas que têm acompanhado os nossos cultos lá em Porto Alegre, no Paraná e até fora do Brasil. Até nos Estados Unidos tem pessoas que têm acompanhado o nosso culto. E nesse sentido eu gostaria de estar compartilhando uma experiência em como eu percebo, em como eu vejo que Deus usa cada uma destas situações de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sobrenatural.
Em 2012, eu fiz um curso de tênis na cidade de Serra Negra e lá eu conheci um jovem que também estava fazendo o curso, dentre tantos outros, né? Era um grupo grande de pessoas que estavam ali, e este jovem é o Renato, e o Renato ele é de Recife, e ficamos ali uns 5 dias talvez de convivência durante aquele curso e nunca mais tivemos contato, mas como Deus é maravilhoso, como Deus é soberano. Há alguns dias eu recebi uma mensagem no meu celular, perguntando como estava, solicitando para ser meu amigo no Face, e quando fui descobrir, era o Renato lá de Recife, depois de tantos anos. E sabe como é que nós voltamos a ter contato novamente? Pela transmissão de um culto em que o Renato teve a oportunidade de assistir. E ainda o que é mais curioso, ele nem está morando mais no Brasil, ele mora hoje no Texas, em Dallas, e ele estava assistindo a transmissão de alguns cultos ali do Brasil, que eram transmitidos do Brasil, juntamente com a sua esposa, e por intermédio ali da transmissão do culto, ele descobriu novamente o meu contato e nós agora temos a oportunidade de estarmos compartilhando, às vezes compartilhando até coisas em relação à palavra de Deus. Ou seja, até aos confins do mundo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria. Ou seja, na hora da dificuldade, no momento em que nós tínhamos que buscar outra alternativa para os nossos cultos, Deus nos concedeu esta oportunidade em fazer com que a palavra estivesse sendo anunciada em outros lugares também, alcançando outros lugares, outras vidas, outras pessoas também. E concluindo então, nós podemos dizer aqui que nós somos chamados para anunciar o Evangelho e que ao fazermos, possamos fazê-lo no poder de Deus, deixando que o Espírito dirija a nossa vida, sabendo que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito para cada coisa, e assim o Evangelho ele estará alcançando outras pessoas e ele estará alcançando outras vidas. Que quando nos depararmos com uma situação aparentemente desfavorável, que nós possamos confiar em Deus e crermos que Ele está no controle de tudo, como foram os 2 casos que nós citamos, do Miguel Torres, que ao contrair aquela enfermidade teve que vir para o sul de Minas para se tratar, e através disto o Evangelho pôde chegar até nós. E também desta experiência do Renato, quando que eu imaginava que iria reencontrar um amigo depois de tantos anos, e isto aconteceu em outro país pela transmissão do Evangelho. Ou seja, que nós possamos, diante das dificuldades, neste momento de quarentena, quando nós não podemos reunir nas nossas igrejas, crermos que a palavra anunciada através dos cultos, através das transmissões que têm sido feitas pelo Face, pelo YouTube, e outras formas também, ela estará alcançando vidas em lugares nos quais nós jamais imaginaríamos. Que nós possamos então enxergar as oportunidades e não os obstáculos. Que possamos aproveitar todos os meios disponíveis para estarmos anunciando com poder o Evangelho, crendo que o Espírito Santo nos usa com poder, segundo a vontade de Deus, para cumprirmos a missão que Ele tem designado a cada um de nós. Que todos vocês, que cada um de nós possamos pensar sobre isso e realmente estarmos dispondo a nossa vida para fazermos a vontade de Deus dentro daquilo que Ele tem para cada um, conforme a sua vontade. Gostaria de estar orando neste momento pela
sua vida. Deus Santo, Pai de amor e bondade, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de compartilhar, ó Deus, a Tua Palavra, por sabermos, Pai, que a Tua Palavra, Deus, ela tem atingido, ela tem, ó Deus, alcançado vidas, Senhor, em vários lugares, em várias regiões, ó Deus, e Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos concedido, ó Deus, oportunidades de estarmos transmitindo aqui este culto. Obrigado, Senhor, pela maneira como a Tua Palavra tem falado aos nossos corações e que nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos nos dispor nas Tuas mãos para estarmos anunciando a Tua Palavra, para estarmos anunciando, ó Deus, a verdade do Senhor. Ser com a Tua mão, a Tua bênção sobre a vida de cada uma das pessoas que tem nos acompanhado, que tem participado conosco e despertando no coração de cada pessoa o desejo para estar Te servindo cada dia mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.